autoridade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Diga para a pessoa perto de você, fala assim: Deus é um Deus de aliança. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 17. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. O texto está em Gênesis 17, versículo 1 em diante, que diz assim, posso ler? Está no telão, quem quiser acompanhar está no telão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, isso Deus dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua. Diga assim, para sempre. Para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu porém guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Amém? Pai, graças te damos pela tua palavra, obrigado pelo teu amor e pela tua unção nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelos discípulos, por essa igreja. Obrigado pela vida da Márcia e do Nivaldo. Obrigado, Senhor Deus, pelas autoridades presentes. Que o poder do Senhor, o teu amor e graça possa sempre encher o nosso coração de sabedoria e de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Um Deus de aliança. É o que Deus é. O Senhor foi Ele que propôs a primeira aliança. Ele propôs essa aliança para nós, os seres humanos. Isso em Gênesis 9, foi o primeiro momento em que Ele propôs a aliança, dizendo para Noé, estabelecendo ali com Noé em 9:12, dizendo assim, disse Deus, esse é o sinal da aliança, foi quando Ele colocou o arco-íris no céu. E disse Deus, este é o sinal da aliança, que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que estará convosco por gerações eternas. Então Deus estava ali, declarando uma aliança com o homem, que não acabaria mais o mundo com água. Então, nós não vamos morrer afogado, né? Do mundo encher de água mais. Morrer afogado se a gente for imprudente, né? E se lançar no mar aí pode acontecer. Mas não que o mundo acabará mais com água, porque há uma aliança de Deus. E a aliança de Deus, ela é feita eterna. Porque o nosso Deus é um Deus firme na aliança que Ele faz com o seu povo. E aqui em Gênesis 17, Deus está falando com a Abraão sobre essa aliança. Mas a aliança que Deus fez com Abraão começou em Gênesis 12. Quando Abraão estava na casa do seu pai. Um homem de 75 anos de idade, ainda lá na casa do seu pai, casado, não tinha saído debaixo da tutela do pai, casado com Sara. Sara não podia ter filho, ela tinha um ventre estéril, e não podia dar semente. Naquela circunstância era algo assim terrível para a mulher não poder gerar filhos,
para o seu marido. É como se a pessoa não fosse abençoada por Deus. Era assim que eles tinham este momento. Deus não me abençoou, por isso que fala assim, Deus não me abençoou com fruto no ventre. Então, eles viviam essa circunstância quando Deus apareceu a Abraão e disse, na verdade, Abrão, e disse assim, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu estou em Gênesis capítulo 12, tá? Sai da tua terra, sai da casa, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, aqui iniciou o processo da aliança. Deus teve uma chamada, chamou Abraão, e disse assim, ó, tem uma aliança contigo. Mas a aliança começa com o processo, com 4 pedidos. A aliança começou assim, ó, Abraão, o negócio é o seguinte, tem uma aliança com você, você será uma bênção, eu vou lhe abençoar, você será grande, porém, me obedeça, sai da casa, sai da tua terra, sai da sua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui posso dizer, está o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho abençoador. Mas o Evangelho abençoador, tem que botar essa base aqui no altar, porque está cortando toda hora o meu sinal. O Evangelho abençoador é o Evangelho que começa com renúncia. Porque Abraão tinha que renunciar. Sai da sua terra. Tá? Você apegou nesse quadrado aí, né? Fechou nesse mundinho seu. O que eu tenho para você é maior do que isso. Tira o seu coração disso. Está na sua parentela. Não, a sua chamada é para ser pai de nações. Você tem que descolar disso. Você está morando na casa do seu pai ainda. É o parasita debaixo do teto do pai. E o pai era o hospedeiro que estava hospedando o parasita. Porque um homem de 75 anos já devia ter ganhado o mundo e constituído a sua família. E prosperado. Não, ele vivia ainda na tutela do pai. Sai da casa, sai da sua parentela, e da parentela, e sai da casa do seu pai. E eu vou te mostrar. Abraão não hesitou. Quando ouviu a voz de Deus, falou, ok, essa é a minha chamada. E se mandou. Eu quero lhe perguntar nessa manhã, você tem obedecido a chamada que Deus tem para você? Porque muitos querem a chamada, mas não querem começar com a renúncia. Para viver a chamada que Deus tem, nós temos que aprender a renunciar. Jesus disse isso. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho de Jesus. Amém? E aí, Abraão saiu nessa jornada, obedeceu de imediato, estabeleceu-se a aliança. E Deus, quando promete, Ele cumpre. Porque nosso Deus é um Deus abençoador. Ele é um Deus que não quebra aliança. Passará céus e terra, passará séculos e milênios, e a aliança de Deus permanecerá firme e fiel com relação a nós. Ele não fez uma aliança só com Abraão, ele falou, a aliança é com você, é com a sua descendência, com as gerações futuras. Está ligado. E é uma aliança perpétua, ou seja, eu não vou quebrar a aliança. Precisa saber se a gente vai guardar a aliança. Porque foi o que ele disse, mas você fará o seguinte, guardarás a minha aliança. Para vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós, nós precisamos guardar a aliança que Ele tem preparado. Quem pode dizer amém? E aí, passando de Gênesis 12, a gente até vê um cenário em que Abraão quase cai. Ele já estava ali sofrendo, já estava ali tutibiando, será? Agora já tinha saído da casa do seu pai, já tinha seguido terra adiante, ele já estava próximo dos 100 anos, ele foi chamado quando tinha 75 anos, próximo dos 100, e aí, ali diante de Deus, mas a Sara não tinha filhos, e não acontecia, ele já tinha prosperado, agora ele já tinha fazenda, já tinha gado, e bastante, já tinha os empregados,
quando ele saiu, ele levou algum desses empregados, e entre eles foi um menino, Eliezer, e aí ele olhou e falou assim: ah, já sei, então Eliezer Damasceno, é nele a promessa, porque eu cuidei dele desde criança, é nele que vai se cumprir. Aí de repente Deus vem para Abraão, o seu tempo não é o meu tempo. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus para as coisas. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ele falou: não é Eliezer que você cuidou, que você adotou, que você cuida dele. Não, a minha promessa sairá das suas entranhas, sairá de dentro de você. E aí pegou Abraão e levou ele, mostrou as estrelas e falou: veja, conte as estrelas se puder contar. Olha quantas são, assim será a sua descendência. E aí Deus trouxe a memória de Abraão, essa promessa e a aliança que ele tinha com ele, e ali ativou novamente, aí deu um sono para ele, falou dos acontecimentos futuros desse sono, do que iria acontecer, e mostrou para ele: tudo isso vai acontecer, guarda o seu coração. Pois bem, depois de passar aquele momento, logo alguns capítulos adiante, algum tempo depois, em Gênesis 17, aí Deus vem e visita Abraão dizendo: ó, eu tenho aliança com você, não se esqueça, eu tenho uma aliança, só que a partir de hoje eu vou mudar o seu nome. E aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Demorou praticamente 25 anos para que houvesse uma mudança no nome, uma mudança de identidade, uma mudança no caráter. Porque agora Abrão tinha amadurecido na fé, crescido em Deus, para ter o seu nome mudado de Abrão para agora Abraão, que agora você está pronto para receber a aliança que eu fiz com você. Deus tem trabalhado em nossas vidas. E sabe, você está aqui pensando: ah, eu queria isso agora, eu queria aquilo para ontem, eu queria aquilo outro para aquilo. Ah, meu Deus do céu, parece que minha vida não muda, parece que eu estou passando uma situação aqui difícil. Por que eu estou vendo isso? Porque Deus está te preparando para as grandes coisas. Ainda tem muito preparo. Abraão só teve o seu nome transformado, mudado, porque ganhou maturidade para ser chamado pai de nações, para que reis pudessem sair de sua geração, para que tudo fosse transformado. E aí você pode estar pensando nesta manhã: tudo bem, pastor, mas o que tem a ver Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, com a gente aqui? Porque a gente não é descendente de Abraão. Eu não sou judeu, não sou hebreu, tenho nem ideia dessa árvore genealógica aí, se chegou na gente. Não, chegou em mim, chegou em você. Chegou em mim, chegou em você, através de um homem chamado Jesus. Porque por meio de Jesus, o Senhor nos conectou à descendência de Abraão. Em Gálatas capítulo 3, 29 diz assim: se sois de Cristo, Gálatas 3, 29, se puder pôr no telão, Gálatas 3, 29, e se sois de Cristo, então sois semente de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros. O que é um herdeiro? O que significa ser um herdeiro? Um herdeiro é aquele que sucede na totalidade ou em parte uma herança. É um sucessor. Eu quero lhe dizer, Deus tem uma aliança com Abraão e você é sucessor dessa aliança. Em nome de Jesus, não será em parte, será em sua totalidade. Quem crê e recebe. Porque quem tem fé em Jesus se tornam filhos de Abraão. Em Gálatas 3, do 6 ao 9, ele fala a respeito disso. Assim como Abraão creu em Deus, porque Abraão creu e obedeceu, ele seguiu a chamada, e aquilo lhe foi acreditado como justiça. Sabei, pois, continuando o versículo do 6 em diante, sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Então, quando nós temos fé em Deus, por meio de Cristo Jesus, que morreu na cruz,
nos trazendo a nova aliança no seu sangue. Ele nos conectou à semente de Abraão, Ele nos conectou na promessa, Ele nos conectou na aliança que Ele fez, e é uma aliança perpétua, para sempre. E Ele diz, prevendo a Escritura, olha o que diz o texto, prevendo a Escritura, que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Gentios somos nós, o povo que não era hebreu. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Em outras versões diz, pregou o evangelho a Abraão. Foi pregado o evangelho a Abraão. Que evangelho foi pregado a Abraão? O da renúncia. Jesus não veio trazer um evangelho fácil, Ele veio trazer um evangelho forte. Não, os que morreram nas arenas, os que foram queimados, os que se entregaram, foi porque entenderam o evangelho, porque receberam o reino dos céus. E Deus pregou o evangelho a Abraão, começou assim: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, vá para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde. Ele ouviu a voz de Deus e falou assim: eis-me aqui, Senhor. E a vida dele foi totalmente transformada. Pregou o evangelho para Abraão, dizendo: em ti as nações serão abençoadas, de modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Então, quando nós somos da fé, nós somos abençoados com ele, abençoado com Abraão, por meio da aliança, porque toda aliança que Deus decretou a Abraão é direito meu. Toda aliança que Deus decretou a Abraão é direito seu, por herança. Em Cristo Jesus, nós somos herdeiros dessa aliança. Então o que diz essa aliança? O que diz essa aliança? Eu engrandecerei você. Foi o que ele disse na aliança. Você será abençoado. Você será uma bênção. O que diz a aliança? Os que te abençoarem serão abençoados, mas os que te amaldiçoarem, é o poder da aliança que Deus fez. Uma aliança sobrenatural com a nossa vida. Amém? Aliança do Senhor. Pela fé, eu e você somos justificados, porque Ele nos fez justo. Como diz a Escritura, porventura, prevendo já a Escritura, que justificaria os gentios. Justificaria por meio da graça, porque nós não somos merecedores disso, mas o Senhor nos justificou. Pela fé, a minha casa e a sua casa será uma casa bendita, porque Ele diz, através do Senhor, todas as famílias serão abençoadas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero dizer, todas as famílias da terra, a sua casa será uma casa abençoada. A sua família será abençoada. Os seus filhos, os seus netos serão abençoados. É uma promessa de Deus, uma promessa vinda do Pai. E aí Deus vai e estabelece o seu plano, mudando o nome de Abrão para Abraão, depois da sua maturidade. E aí, nesse mesmo texto de Gênesis 17, além dessas promessas, ele afirmando a sua aliança com Abraão, ele também diz assim, e veja bem, eu vou remover toda a esterilidade da sua vida. Vou remover. Por que ele diz isso? Ele diz quando diz no versículo 6 do capítulo 17 do livro de Gênesis, ele diz assim, e eu te farei extremamente fértil, ali está, e te farei frutificar grandissimamente, ou seja, não haverá esterilidade na sua vida, eu te farei extremamente fértil, tudo que você fizer será próspero, vai se cumprir o que está no Salmo 1, em você será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, dará o seu fruto na estação própria, as suas folhas não vão cair, ficarão verdes, e aonde você colocar as suas mãos, prosperará. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Isso significa
que quando você colocar as suas mãos sobre a sua casa será abençoada. Quando você colocar a mão sobre os seus filhos, os seus filhos serão abençoados. Quando você colocar a mão no seu trabalho, o seu trabalho será abençoado. Quando você colocar a mão, ei homens, quando você assumir a sua identidade de sacerdote sobre a sua casa, a maldade não entrará, os lábios da mulher estranha não entrará, porque a bênção de Deus estará com você e a sua casa será próspera. Você será um homem feliz com a sua esposa. Posso ouvir um amém? O que nós precisamos? Entender a promessa da aliança e vê-la. Se está fora disso, está disfuncional. Tem algo errado, mas o Senhor está consertando nessa manhã. Posso ouvir amém? Porque Deus fez um pacto conosco. No versículo 7, ali diz aliança, pode pôr o 7. Eu peguei uma tradução que diz assim: e eu estabelecerei o meu pacto. Porque ali, vou justificar. Ali está, e eu estabelecerei o meu concerto. E se colocar uma outra tradução, eu estabelecerei a minha aliança. Mas a palavra para esse momento é pacto. Porque a aliança nos nossos dias ficou algo banal. Antigamente, eu vi meu pai fazer negócio, compra e venda de empresa, de milhões, no fio do bigode. Falei, que é isso, pai, no fio do bigode? Pai, nós não precisa assinar nada. Como assim? Está feito o negócio. Falei, como assim? Filho, fica tranquilo. Isso existe. Está feito no fio do bigode. E tudo foi cumprido. Quem faria isso hoje? Ficou banal. O casamento ficou banal. Fiquei sabendo ontem estava celebrando um casamento. No início da noite, na viração do dia, né? Um casamento abençoado. Tem ninguém da família aqui, foi todo mundo. A Giovana e o Felipe foram, e a família também foi tudo de lua de mel. Estou vendo ninguém da família aqui hoje? Vão vir à noite, foi até tarde a festa, né? Bom. Então, eu ontem, sentado na mesa, ouvi um testemunho de que um casal se casou, no primeiro mês brigaram, foram no cartório e descasaram. Aí se arrependeu, quer casar de novo. Porque ficou fácil o divórcio. Por quê? Porque ficou banal a palavra aliança. Mas o Senhor diz: eu estabelecerei o meu pacto. Por que pacto? Porque foi de sangue. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Entre mim, ti e a semente depois de ti e suas gerações, como um pacto eterno. Então, há um pacto de Deus com você, por meio de Cristo Jesus. Uma aliança feita por Ele. Há um pacto de Deus, eu quero que você tome posse disso, eu já quero ir para os finalmente. Para a gente entrar na celebração da ceia. Há uma aliança de Deus para as nossas vidas, uma aliança de prosperidade. Porque Jesus estabeleceu isso na cruz. Em 2 Coríntios 8:9 diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, e Jesus o era, próspero, filho de carpinteiro, né? O pai dele trabalhava com a empresa de imóveis, exportava madeira do Líbano, não é para qualquer um, o cedro do Líbano, para fazer os móveis em Jerusalém. E Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Ele não ficou pobre, ele se fez pobre, e esse ato aconteceu na cruz. Lá ele carregou a miséria, lá ele carregou a pobreza, o caos, o pecado, as doenças. É uma aliança de Deus, porque sabe que a miséria é terrível. A miséria é terrível.
A miséria é do diabo, é do cão. Deus nos fez seres, a sua imagem, a sua semelhança, a sabedoria de Deus em nós, para crescer. Não quer dizer que todo mundo vai ficar rico, ninguém vai virar Não, o Bill Gates ficou para trás. Elon Musk, isso, muito obrigado, querido. Ninguém vai virar um Elon Musk. Inclusive Elon Musk, semana passada, se tornou o homem mais rico do mundo de novo, né, pela Forbes lá. O francês da marca lá, da Louis Vuitton lá, e as outras marcas, perdeu na bolsa, semana passada, francesa, alguns bilhões de dólares, né? E aí o Elon Musk passou a ser mais rico. E eles nem se coçam, ficam nem apavorados, né? A gente perde 10 reais, fica, meu Deus, perdi 10 reais da carteira. Os caras perdem bilhões de um dia para o outro, e está tudo bem. Ninguém vai virar um Elon Musk, não é disso que Jesus está falando. Mas você vai prosperar. Você vai crescer. Você vai passar os anos, você vai olhar para trás e falar assim, ó, eu sei de onde eu saí. Eu comecei, eu estava lá embaixo. Olhando para cá, eu só cresci. E eu ainda vou continuar crescendo, porque fiel é a aliança que Deus fez com a minha vida. Quem crê e recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. O Senhor também nos deu uma aliança de autoridade, de poder. Ele disse, Jesus disse em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, porque é um comando de Deus, é uma missão de Jesus, e ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, não se preocupe. E em Mateus 18, ele diz assim, olha, em verdade vos digo, porque o Senhor nos deu, por meio da aliança, autoridade, tudo que ligares na terra, será ligado no céu, tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Mateus 18, não, é Gênesis capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. É o poder da autoridade, da aliança que Deus fez. Tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. E a bênção de Deus vai ser estabelecida. Mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que desligar. A maldição a gente tem que desligar da nossa vida. E ela será desligada no céu. E o poder do Senhor virá sobre você. E a principal de todas as alianças, para fechar, poderia passar horas falando de alianças que Deus fez conosco. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, se aprofundar no conhecimento, para entender o que Deus tem preparado para nós. Porque a palavra de Deus é um rema, ela é feita por revelação. Tem muita gente que conhece a Bíblia mais do que a gente e não crê. Não crê, é só um estudioso do livro. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é tomada pela fé. Quando a gente põe a nossa fé nela, a revelação vem e o sobrenatural de Deus se manifesta. E aí ela passa a ter validade em nós. E a maior de todas as alianças, a aliança da salvação. Porque o Evangelho de João capítulo 3, o apóstolo João escreveu isso, as palavras de Jesus. E Jesus disse, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Ele diz unigênito, porque não era só o primogênito, era o primeiro e único. Não teria outro, não tinha outro, e não teria outro. Os outros, por meio dele, se tornamos nós. Como diz João capítulo 1, versículo 12. Todo quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos. Porque até então era o unigênito. E Deus o entregou para que todo aquele que nele crê, não morra. A palavra aí está bonitinha. É não morra. Perecer é não morrer. Não morra. Tem gente que está vivo andando morto. Tem gente que é vivo, mas anda morta. Em seus sonhos, sobre a família, sobre o futuro. E Jesus está te chamando de volta. Jesus está te dando,
te lembrando da aliança. Eu tenho uma aliança de salvação, vou te salvar. Porque diz assim, porque Deus enviou o seu Filho, não, para aquele que não morra, quem crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O desejo de Deus é salvar a todos. É o desejo de Deus. Mas a salvação, ela começa no nosso start, no abrir o coração para viver aquilo que Ele tem preparado. E Ele diz, quem crê nele não é condenado, não é julgado. Mas quem não crê, já está condenado, aconteceu o julgamento pela sua descrença. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É a aliança da salvação que o Senhor separou para mim e para você. E ela é tomada por revelação, é pela fé. Não é só por ouvir falar, é pelo agir. Como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso que muda a nossa história. Deus tem uma aliança de salvação para você. Deus tem uma aliança de salvação para a sua família. Deus tem uma aliança de salvação. Ele não nos julga. Como disse, Ele não enviou Jesus para que julgasse o mundo. Porque se fosse nos julgar, nós seríamos condenados. Ele não julga os seus atos, suas ações. Jesus foi enviado para nos salvar. Que você nesta manhã abra o seu coração para entender essa aliança da salvação. Porque o Senhor não quer que a gente morra, mas que a gente viva eternamente. Deus vai ressuscitar muitas coisas na sua vida. Muitas coisas que estavam mortas em você, por meio da aliança que Ele tem conosco, Ele vai ressuscitar. E você vai começar a viver. Tem coisas na sua vida que não aconteceu ainda. Calma, vai acontecer. Porque fiel é Deus que prometeu, e Ele cumprirá todas as coisas. Amém? Eu quero orar com vocês. Feche teus olhos. Amor, vem para cá para a gente celebrar a ceia. Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai. Espírito de vida. Eu oro agora neste momento. Eu peço teu poder e a tua unção. A tua graça. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle dessas vidas, famílias. Que o teu Santo Espírito se mova em mudar e transformar, em trazer a paz e o amor, em consolidar esses corações, para que eles vivam o milagre que Deus preparou para cada um deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu os abençoo com a aliança que o Senhor preparou. Que essa aliança se estabeleça de uma forma plena e sobrenatural. Que essa aliança possa mudar esses corações, essas vidas. Que eles possam entender por revelação este processo. E em nome de Jesus, eles vivam tudo aquilo que o Senhor preparou para eles. Eu creio, Senhor Deus, neste poder. Eu creio na graça do Senhor. Eu creio no agir do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a bênção dos céus, do Senhor, da tua parte, venha sobre a vida de cada um. Que eles possam refletir em seu coração agora, Senhor. Porque há uma aliança através do sangue, o sangue da nova aliança, que nós iremos celebrar agora. A aliança da ceia, que o Senhor fez antes da sua morte, sentado à mesa com seus discípulos, entregando o seu corpo, entregando o seu sangue, estabelecendo a aliança da salvação com cada um de nós, Senhor Deus. E o Senhor nos designou para que fizéssemos isso em memória de Ti, para trazer à nossa mente aquilo que o Senhor fez por nós, nos lembrando e lembrando o Senhor de que nós entendemos a sua aliança. E por isso celebramos. E por isso comemoramos a aliança da salvação por meio
da sua entrega, da entrega do unigênito de Deus, tendo o seu corpo ali naquela cruz dilacerado, tendo o seu sangue vertido, tocando a cruz, tocando a terra, mudando o ciclo, rompendo, colocando um antes e um depois em toda a história. Obrigado, Jesus, por cada vida, por cada coração, por cada família que é alcançada por meio da sua aliança. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Eu quero que você pegue, se você vai cear nessa noite, pegue a sua ceia. Se tem alguém que por acaso entrou e está sem ceia, levante sua mão, fique com sua mão levantada, que a equipe de apoio vai levar uma ceia até você, tá? E eu quero que você abra, aí mesmo, pode ser sentado mesmo, abra a sua ceia, o copinho, o pão, para que a gente possa celebrar ao Senhor. Isso, a equipe de apoio chegue nas pessoas que estão com a mão levantada para receber. Isso, no mezanino lá em cima, lá na esquerda lá, ó. Isso, Paulo, ajuda ela aí. Glória a Deus. E você pegue o pão, pegue o suco. Neste momento, para que todos possamos trazer à memória esse ato. Ninguém teve maior amor do que esse por nós. Ninguém. Eu não entregaria o meu filho, nem a minha filha. Não entregaria, não tenho esse coração. Só Jesus fez isso, só Deus fez isso. Só Ele nos ama dessa forma. Só Ele. Por isso que é um amor que o mundo não conhece, o mundo não pode entender. Ele é divino, Ele é sobrenatural, chamado de amor ágape. Mas um amor que vai além da compreensão humana. A mente humana não sabe entender e compreender isso. Mas que esse amor seja revelado ao seu coração nessa manhã. Coloque-se de pé, por favor. Que esse amor seja revelado ao seu coração. De amar como Ele nos amou. De amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o nosso entendimento, força. De amar o nosso próximo como a ti mesmo. Como você se ama. Que esse amor de Deus se estabeleça na sua vida. Essa é a aliança do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Eu quero orar pelo pão. É pão sem fermento. Porque o fermento simboliza o pecado. E que o pecado nunca faça parte da nossa vida. Pode ser um acidente. Mas que o nosso coração esteja sempre pronto a se dobrar. A se humilhar diante de Deus. E a reconhecer que nós somos frágeis. Porque nós somos frágeis. Não somos perfeitos, irmão. Ninguém aqui é perfeito. Não tem uma casa perfeita. Nós enfrentamos desafios dia após dia. Nós somos dependentes de Deus o tempo todo. Precisamos dEle para nossas vidas. Eu era uma pessoa cheia de preconceito com a igreja. Virei pastor. Só Deus faz isso. Eu acho que de vocês todos eu era o mais preconceituoso. Primeiro dia que eu entrei na igreja, afrontei o pastor antes de começar o culto, dando a ele dinheiro. Falei, tô aqui, pastor, o seu dízimo. Por que uma pessoa faz isso? Porque é preconceituosa. Eu tinha um conceito a respeito disso. Eu com todas as minhas falhas, e Jesus com seus laços de amor, me atraindo para a sua presença. O pastor foi sábio, levou aquilo com muita sutileza. Não me feriu, mas com sabedoria, porque é isso que Deus diz em Jeremias 3, que Deus levantaria pastores para pastorear com sabedoria e inteligência. E meu coração foi salvo por Jesus. E virei pastor. E a chamada começa com renúncia. Renunciar a muitas coisas. Pelo reino dos céus. Pelo reino de Deus.
quero lhe dizer, se você entender isso, você vai viver a promessa de Deus. Porque ele disse para Abraão: sai da sua terra, da parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Terra essa que mana leite e mel. Se a gente entender a obediência do reino, é o que tem no futuro para nós. Mel, muita alegria, muita doçura, muita paz. E o leite é a provisão que virá sobre as nossas famílias. Você viverá isso, muito e muito mais, em nome de Jesus. Vamos consagrar o pão e o suco. Pai, nós consagramos o pão, consagramos o suco. O pão, que é o seu corpo, que foi partido por nós. E o Senhor disse que nós devemos fazer isso em memória do Senhor. Em memória do Senhor e do teu Filho amado, Cristo Jesus, que se entregou naquela cruz. Nós consagramos o pão, porque nele, no seu corpo, o Senhor levou todas as dores, todas as enfermidades. Pai, que nessa manhã esse povo que está aqui, ao ingerir esse pão, seja curado. Toda enfermidade que seja no corpo, seja retirada. O Senhor já levou na cruz do Calvário. Que eles sejam libertos, para o louvor do Senhor. E o sangue da nova aliança. Aliança em Cristo Jesus. O sangue da vida. O sangue derramado, o preço pago da nossa libertação, nos tirando das trevas e nos levando para a sua maravilhosa luz. A nova aliança em Cristo Jesus. Nós consagramos, e que essa aliança sempre seja firme, esteja firme em nossos corações, até que o Senhor nos leve para a eternidade. Nós cremos, oramos e consagramos nessa manhã. Amém. Coma do pão, beba do suco, e depois faça uma oração a Deus. Os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, és Deus de perto, que não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e paz. Obrigado pelo teu agir. Obrigado pela tua aliança. Obrigado por nos salvar, Senhor. Obrigado porque a nossa mente foi mudada, transformada, não por força humana, mas pelo teu Santo Espírito, que nos convence do mal e do pecado. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te honramos e declaramos nesta manhã que a nossa aliança está firme com o Senhor. E nós não iremos perecer, mas nós iremos ter a vida eterna. Eu creio, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Forte esse aplauso ao Senhor Jesus. Queridos, antes de encerrar e fazer a última oração, hoje é celebração de ceia. Então, é nessa celebração de ceia que a gente faz aquele pedido. Só fazemos isso na ceia. Estou me justificando porque é visitante. Só fazemos isso no dia de ceia. Não fazemos todos os outros cultos. Fazemos nesse específico para as pessoas que vão ajudar no pagamento da parcela do terreno. Mas eu quero dar uma notícia para você, que nós compramos essa propriedade aqui atrás da igreja. Tem uma propriedade, nós compramos ela. Quero dar uma notícia para você. Hoje será a arrecadação da última parcela. Deus é maravilhoso. Amém. Deus de maravilha, nega. Parece que foi ontem que nós compramos o primeiro terreno aqui. Não sabia nem como ia. Nós ia pôr uma tenda aqui. Vamos pôr uma tenda, vamos sair do aluguel, vamos pôr uma tenda, né? Mas Deus moveu o sobrenatural. Nós já construímos esse templo, já avançamos, compramos aqui, vamos encerrar. Amém? Vamos fazer, nesse mês nós vamos fazer a arrecadação da última parcela e nós pagaremos ela em dia 5 de junho, aproximadamente, 5 de julho, né? Nós vamos durante esse mês de junho fazer a arrecadação da última parcela. Então você que vai participar dessa última parcela, fazer a sua oferta. Se você fizer pelos canais digitais, coloca lá no telão, por favor. Se você for fazer a sua oferta, você vai sempre colocar 12 centavos. Porque quando cai no departamento da tesouraria, o tesoureiro identifica que é para pagamento da parcela do terreno que nós compramos. Amém? Então todo mundo que fizer pelos canais digitais, fala assim, eu fiz no cartão de crédito, escreve 12 centavos. Pastor, eu não pus 12 centavos, escreve no envelope, terreno, né? O anexo, que é para a tesouraria fazer uma boa administração e a gente poder encerrar esse ciclo, né? Um ciclo. Agora vamos para o próximo. Tá difícil estacionar carro na rua, não tá? Temos que comprar mais uma coisinha aí. Amém? Mas eu falo disso o mês que vem.
Quem vai participar dessa oferta, sobe aqui no altar. Essa é uma oferta de sacrifício. Eu quero orar por vocês aqui em cima no altar e já vou dar a bênção final. Amém? Quem vai participar desse sacrifício, sobe. Pode subir pela frente, pela lateral, pela frente também, para a gente agilizar, que está quase na hora do almoço, e nós vamos almoçar. Lu, eu vi a mamãe e o papai aí, Lu, cadê? Glória a Deus. Foi aonde? Foi no toalete? Eu estava aqui, quase parei a mensagem para falar. Queria dar um abraço no seu pai e na sua mãe. Glória a Deus. Suba aqui. Nós vamos para essa última etapa. Você fala, pastor, que valor que eu devo fazer? O valor está no seu coração. Desde que você ponha 12 centavos. Amém? Agora, faça o valor que você pode. O que você pode. Se você entende o reino, eu posso fazer isso, então faz. Eu posso fazer de 50, então faz. Eu posso fazer de 100, então faz. Nós já recebemos oferta do terreno de 5.000,12 centavos. A pessoa pode, que prospere mais, e prosperam mais, né? E vivem esse sobrenatural, porque podem, porque estão conquistando. E louvado a Deus seja que essas pessoas tenham coração sensíveis para isso. No nosso anexo funciona o projeto Melhor Idade. Quantos estão vendo o projeto Melhor Idade a todo vapor? Vocês não sabem a alegria daquelas senhoras. Elas estão tendo a vida restauradas. Elas ficam o dia inteiro sozinhas, dentro das suas casas. A solidão na velhice é algo terrível. Louva a Deus pela vida da dona Yolanda, que eu acho que não deve estar aqui, e da pastora Lu, que as duas coordenam o projeto da Melhor Idade. E cuida da senhora, mas você precisa ver a alegria delas. Nós já ganhamos até máquina de costura profissional, elas estão costurando, fazem os negócios. Nós vamos expor o que elas fazem aí para a gente poder arrecadar um recurso para ajudar elas, né, nesse projeto. Tantas outras coisas faremos. O projeto de morador de rua, toda segunda-feira nós saímos com o carro. Nós ganhamos um carro. Cadê Giza e Benito? Está por aí? A Giza? Cadê? Ó, a ofertinha. Foi uma ofertinha de 48 mil reais. A oferta que eles deram um carro, uma Caravan Kia, para o projeto do morador de rua. Eles deram porque eles sentiram no coração. O carro está lá no anexo. Está lá, e toda segunda-feira, o pessoal do projeto, que participa do projeto, foi a filha deles, casaram ontem, né? Então o povo vai vir à noite. Mas toda segunda-feira, cozinham, e a última foi quantas marmitas? 50? 50 marmitas. Aí eles saem agora com essa caravan, lotada de marmita, com pessoas dentro, param todos os pontos. Mas pastor, eles são craqueiros. Eles são necessitados de alimento, de amor, de libertação, de se livrar das drogas. Sim, são, porque eles são marginalizados. Nós vamos passar e fazer de conta que eles não estão ali. Alguns deles já até roubaram a igreja, por isso está cheio de grade fora. E aí mesmo assim a gente continua alimentando-os, porque eles precisam comer. Eles ainda são um ser humano, doente, que precisa de ajuda. Então toda segunda-feira o projeto sai agora com aquele carro lindo e maravilhoso para entregar as marmitas a esses moradores de rua. Então tanta coisa que acontece aqui no anexo, os nossos jovens, as crianças, é lindo. Mas a igreja ainda está pequena, e nós precisamos avançar. A Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, hein? Então vamos fazer essa arrecadação esse mês para pagar a última parcela do terreno, e no mês seguinte nós vamos dar um novo passo. Amém? Porque Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amém? Estenda sua mão para cá. Quero abençoar esses filhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada família que está aqui, por cada homem, mulher, por cada príncipe que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, sobre este altar. Que o Senhor os abençoe de uma forma extraordinária
trazendo vida, trazendo prosperidade, honrando a vida deles, Senhor Deus, honrando os seus sonhos, os seus projetos, guardando a sua casa, a sua família, Senhor, porque eles estão empenhando os seus recursos financeiros para a obra do Senhor, para o teu reino, Pai, que aqui é feito com serenidade, Senhor Deus, com integridade, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela equipe, obrigado pela equipe administrativa desta igreja, que com zelo, com cuidado, cuida das finanças, dá destino correto, Senhor Deus, para que o seu reino seja estabelecido. Pai, eu quero abençoar a vida desses homens e mulheres que estão aqui neste altar, que o Senhor desate o teu poder sobrenatural, e o Senhor honre a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Foram 19 meses, hein? Glória a Deus, 19 meses fazendo essa arrecadação. Glória a Deus por isso, né? Chegamos nessa etapa. Quando eu comecei a primeira, eu falei: ai, Jesus nos ajuda para que dê tudo certo. Deu tudo certo, porque o Senhor está no controle de tudo, amém? Eu quero dar a bênção final, encerrar esse culto. Estenda as suas mãos. Quero agradecer mais uma vez, né? Presença, meu amigo, grande homem de Deus, missionário José Olímpio, amém? O senhor é uma bênção, fiquei muito feliz quando lhe conheci, e esse seu carisma é incrível, viu? Continue assim. Um abraço para o apóstolo Valdemiro, né? Manda um abraço para ele. Deputado Rodrigo, o filho do missionário, nosso prefeito, né? Carlão Camargo, muito obrigado. Os rapazes que estão aqui com eles, Deus abençoe vocês, obrigado pela presença. Que o grande e eterno amor do nosso Deus e Pai, e a graça redentora do seu Filho amado Cristo Jesus, e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre vocês hoje, sempre, guiando, governando e levando vocês a viverem na aliança que Ele preparou, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Beijo no coração, amo vocês. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.